Gênesis capítulo 39, versículo 12. Então ela o pegou pelas vestes e disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Aqui está se referindo a José, quando a mulher de Potifar queria ter relações com ele e ele fugiu. Então, nesta história bíblica, em que ilustra um jovem fugindo das garras de uma mulher sedutora, revela que a fuga é a grande arma que o homem dispõe para escapar das garras sedutoras do pecado. José venceu a tentação sexual, porque fugiu, pois para esse tipo de situação, valente não é o que fica, e sim o que foge. O crente tem 3 inimigos para enfrentar, enquanto servir a Deus: o mundo, a carne e o diabo. O mundo vai nos acusar, nos afrontar, nos questionar e nos ridicularizar. O diabo também vai nos atacar. 1 Pedro 5,8 diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. Essa mensagem é para crente, porque manda ser sóbrio e vigiar. O ímpio não vigia, ele anda no pecado. Efésios capítulo 6, verso 11 em diante, diz que devemos nos revestir da armadura de Deus para poder lutar contra o diabo. Para enfrentar o diabo e o mundo, devemos estar preparados espiritualmente. Senão, não iremos suportar a pressão do mundo e do diabo. E já a carne, a Bíblia manda fugir. Note que o diabo, a Bíblia manda enfrentar. E a carne, a Bíblia manda fugir. A carne está relacionado com a natureza humana. Paulo disse em Romanos capítulo 7, versículo 18: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque eu bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Na minha carne. Natureza humana, carne. A nossa natureza é carnal, voltada para o pecado. Todo ser humano já nasce com a natureza pecaminosa herdada de Adão. Salmo 51, versículo 5, Davi disse: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi reconhece que desde sua infância possui uma propensão natural para o pecado. Em Gálatas 5, 24 diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Mas esse crucificar não significa que a pessoa ficará imune ao pecado. Ela será tentada em tudo aquilo que ela gosta, principalmente no campo sexual, nas coisas relacionadas ao sexo, pois todo ser humano tem uma propensão natural para o sexo e coisas relacionadas a isto. Uma vez eu conversei com uma pessoa pelo canal. Ela disse que pedia para Deus tirar o desejo sexual dela, pois ela não conseguia vencer a sua carne. Eu disse que Deus não vai fazer isso, pois o desejo sexual é uma necessidade fisiológica. Da mesma forma que uma pessoa sente fome e sede, ela sente desejo sexual, carência afetiva. Isso é natural do ser humano. Deus fez assim. Por isso a Bíblia manda fugir, como fez José, e como não fez Davi e seu filho Salomão, e também não fez Sansão, e foram vencidos. Eles se cederam às tentações e foram vencidos. Paulo aconselhou Timóteo a fugir dos desejos da mocidade, segundo Timóteo 2:22.
Paulo disse para fugir da prostituição. 1 Coríntios 6:18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Prostituição aqui, no original, no grego, é porneia. Se refere a pecados sexuais, adultério, fornicação, pornografia, cobiça. Se refere a tudo que é relacionado ao sexo, não apenas um ato cometido. 1 Tessalonicenses 5:22. Abster da aparência do mal, fugir da aparência do mal, fugir de tudo aquilo que possa nos levar ao pecado. Para vencer o diabo, a Bíblia manda resistir. Tiago 4, versículo 7. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Enfrentar, resistir, partir para o ataque com as armas espirituais, revestidos com o poder de Deus, que são as armas espirituais. Mas os pecados da carne, a Bíblia manda fugir, fugir da carne. Vivemos os dias de hoje num mundo erotizado. O sexo foi banalizado. Qualquer novela e filme tem cenas eróticas, com mulheres e homens seminus, em cenas lascivas, se agarrando, em cenas pecaminosas. Qualquer site de notícia, sites da internet, não estou me referindo a sites pornográficos, a sites comuns mesmo. Tem imagens de mulheres de roupa íntima, muitas vezes fazendo propaganda de lingeries, mas isso serve para tentar o homem. Nas ruas, mulheres usam roupas sensuais, marcando o corpo, calça jeans apertada, calça leg, mostrando as curvas do corpo. A pornografia na internet, a pornografia invadiu a internet. A pessoa senta ali e a mente já começa a trabalhar o desejo de olhar aquilo que não pode. Ser tentado não é pecado. O pecado entra quando a pessoa não resiste à tentação. Mateus 5:28, Jesus disse: qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, em seu coração já cometeu adultério com ela. Aqui se refere a um pensamento aprovado pela pessoa, onde a pessoa alimenta pensamentos maliciosos, cobiçosos. O crente será tentado, mas não irá ter pensamentos de cobiça. Jesus quis dizer que algo já é pecado, ainda que a pessoa só esteja pensando. É o adultério mental. O crente poderá ser tentado quando vê certas coisas, mas ele não vai alimentar pensamentos maliciosos. E já o homem que vive no pecado, ele vai alimentar pensamentos maliciosos na sua mente. A solução para o problema sexual é o casamento. 1 Coríntios capítulo 7, verso 9, Paulo disse: mas se não pode conter, casem-se. Melhor casar do que abrasar-se. Abrasar, queimar, incendiar. Paulo quis dizer: melhor casar do que andar queimando de desejo. Versículo 2: mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem a seu próprio marido. Por causa do pecado sexual, cada um tem seu marido e sua própria mulher. E o problema estará solucionado. E o casal, tanto o homem quanto a mulher, deverá suprir as necessidades sexuais do outro, para que o outro não fique exposto às tentações. A Bíblia nos garante que Deus não deixará sermos tentados além do que podemos suportar. 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13. Romanos capítulo 5, versículo 20, Paulo disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus sempre será superior às tentações deste mundo. Para isso, a pessoa deverá se desligar das coisas deste mundo e ter um coração voltado para o Evangelho, para poder estar debaixo da graça de Deus e resistir à tentação, que caso contrário, ela não irá conseguir.
Em Romanos capítulo 7, Paulo analisa a situação de um homem irregenerado, lutando sozinho contra o poder do pecado. A nossa carne é fraca. Se não vivermos debaixo da graça de Cristo, não conseguiremos vencer as tentações, e muito menos as tentações sexuais, que é a pior de todas. Então é isso aí então. Obrigado. Clique em gostei para estar ajudando a divulgar o canal. Se inscreva também se não for inscrito. E até o próximo.